Ela é jornalista na diretoria de comunicação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP. Formada na primeira turma de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2003, é bacharela em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 2013 e pós-graduada em Comunicação Empresarial e Institucional pela Unip em 2021. Iniciou sua carreira como assessora de imprensa e também trabalhou em outras áreas mais relacionadas à pesquisa e à educação. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Cristina França. Cristina, obrigado, seja muito bem-vinda de volta ao Mackenzie. Obrigada, é um prazer estar aqui, conhecer como mudou as coisas, né? Você não teve acesso a esse prédio? Verdade, verdade. Me formei antes, mas é um prazer estar aqui de volta e conhecer o que está acontecendo, a formação das novas turmas. Estou muito Você veio no encontro, né, dos 20 anos, né? Isso, foi muito bacana. Adorei ter vindo, reencontrar algumas pessoas que a gente nem pelas redes sociais tinha mais contato, né? Foi bom demais. Parece que ficou mais distante. As redes sociais não eram para aproximar as pessoas? Verdade, deveria, mas faz parte da vida e a trajetória de todo mundo mudando bastante, cada um foi para um canto, né? Nem em São Paulo eu morei por um tempo, mas alguns você fica ali em contato com alguns amigos mais próximos, você reencontra, mas juntar tanta gente assim é bem difícil e que legal, que bom você ter essa iniciativa aí de juntar todo mundo, que foi bem bacana. Memória, né? É isso aí. Cristina, como é que você chegou, por que você escolheu jornalismo, primeira coisa? Eu sempre fui uma criança muito curiosa e muito perguntadeira, né? E aí, quando eu comecei a pensar, fazer vestibular, eu sou parte da primeira geração da minha família que chegou ao ensino superior, né? Os meus pais só tiveram oportunidade de progredir nos estudos quando eu também já estava cursando jornalismo. E também não tinha referência, mas parecia o que mais fazia sentido para mim, de gostar de ler, de gostar de contar histórias, que é o que eu faço até hoje, gosto muito, é o que mais me dá prazer na minha profissão. Então, quando eu pensei no que fazer, seria mesmo alguma coisa ligada à comunicação, e jornalismo acho que era o que mais tinha a minha cara mesmo. E como é que você chegou ao Mackenzie? O Mackenzie, eu não conhecia antes, até no último ano do ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho junto, né? E aí as pessoas falavam muito bem. Eu falei, por que não? Olha, vai abrir jornalismo lá, é o valor também que a minha família consegue pagar, por que não? E aí, naquela época, a gente recebia o aviso de que passou no vestibular por telegrama. Explicar para a geração mais nova o que é um telegrama. O que é um telegrama? É uma cartinha expressa que chegava muito rápido na sua casa avisando alguma coisa. Você mandava para parentes distantes e tudo mais. E aí chegou um telegrama que eu passei. E foi uma alegria assim, imensa na minha casa. E vim aqui no primeiro dia, não tinha nem veterano para receber a gente, mas foi bom demais. Você não conhecia o Mackenzie? Não, não. Eu morava no extremo sul da cidade e estudei escola pública, não tinha referência de uma universidade. Não era um assunto em casa? Era um assunto no sentido de estude, vá atrás, se forme, o que a gente puder fazer por você, nós vamos fazer, mas não tinha referência, não tem um jornalista na minha família, não tinha ninguém nem na média das pessoas da geração anterior, não tinha ninguém com ensino superior para dizer assim, vai para tal lado, vai para esse e tudo mais. Assim, eu fui por escolha por coisas que tinham afinidade comigo e, dentro do possível, estudar no melhor lugar que eu pudesse, né? Extremo Sul? Grajaú. Grajaú. As pessoas falam, vou para a cidade, né? Até hoje eu falo, porque hoje em dia eu voltei a morar no extremo sul, moro em Interlagos, mas a gente era ir para a cidade mesmo. O nosso curso era à tarde, eu não sei nem se hoje em dia é assim. E eu saía de casa às 10h30 da manhã. Não existia bilhete único na cidade de São Paulo. Era precário, era sofrido, mas a determinação assim, me fez continuar o curso aí, com todos os perrengues que a vida punha. Até hoje, né? A gente faz assim. Sendo primeira turma, você vem lá do Grajaú, do extremo sul, de uma família, pelo que você está me dizendo, bem humilde. Como é que foi entrar no Mackenzie? Porque eu tinha uma visão também, antes de conhecer o Mackenzie, puxa, é um lugar um pouco assustador, é um lugar meio de elite. Você teve essa impressão ou não? Tive. Tive. Tem um choque inicial e você
se percebe muito diferente das pessoas, das trajetórias, o que as pessoas fazem nos seus momentos de lazer, né? O que as pessoas fazem fora daqui, de onde elas vêm, que coisas elas já conheceram antes de chegar, né? E é um choque. Por outro lado, é um processo de crescimento, porque você vai lidar com outras realidades. E para mim isso é muito importante. Eu sou 100% de humanas, fiz ciências sociais depois. E para mim é importante que a gente tenha contato com gente diferente, de outra cultura, de outra classe social, de outra religiosidade também. E acho que o ensino superior proporciona isso para a gente também. Esse vai para o mundo, vai conhecer gente diferente, gente de outras trajetórias, de outros modos de viver. Então, assim, fácil não foi. Especialmente nos 2 primeiros anos, eu acho que ainda estava me ambientando. Até conhecendo o que é isso tudo. Ter um processo de estudo mais exigente, com mais dedicação, né? Acho que eu fui uma boa aluna, né? Foi uma boa aluna, eu tenho certeza disso. Mas também lidar com as diferenças entre as pessoas. E eu era mais nova da turma, né? Acho que estava ali, mas todo mundo era muito novinho, não tinha... 18 anos. 18. Com exceção do Renato. Mas não tinha gente assim muito mais velha. Todo mundo estava num processo de amadurecimento ali, de se entender, ter seu lugar no mundo. Então foi bom. Não Mesmo foi com um choque, né? Sim, de certa forma foi aprendizado. O que você pretendia? Certamente você nem imaginava que você estaria fazendo o que você faz hoje, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas qual era a tua intenção? Porque eu gosto muito de sempre citar o André, porque o André entrou na faculdade para fazer esporte e até hoje ele faz esporte. Qual que era a tua intenção? Eu sempre gostei muito de política. Então, eu pensava em ser repórter de política, ir lá e colocar o microfone, e marcar entrevista com o prefeito, e questionar o deputado federal, e essas verbas, o que você vai fazer? E aí, eu continuo amando isso, mas eu vi que repórter não era o que eu queria fazer da vida. Então, lá para o 3º ano que eu comecei a entender as possibilidades, e hoje eu me identifico mais como faço comunicação social, que aí abrange muito mais, até porque hoje a profissão está menos segmentada do que deveria, eu acho. E aí eu me identifiquei em trabalhar dentro de empresas, com uma coisa mais de assessoria de imprensa, trabalhar para levar o que um órgão, uma entidade, uma instituição, uma empresa faz. E esse relacionamento com a imprensa me chamou mais atenção. Isso a partir do meio do curso, mais ou menos? Isso, a partir do meio do curso. Conhecendo mais as possibilidades ali, né? Então, eu fui atrás também de me informar, aprender um pouco mais sobre comunicação organizacional e aí sim, eu já comecei numa empresa que trabalhava com isso, né? Era uma consultoria de comunicação e é como a gente começa, né? Entrando às 6 horas da manhã para fazer clipe. Clipe. Mas eu felizmente tive assim, aprendizado também com profissionais maravilhosos, tanto dentro da faculdade quanto fora. E isso foi abrindo a cabeça, assim, para não ser uma coisa limitada, não é... Assessoria de imprensa não é para vender produto, né? É para melhorar ali o relacionamento da própria instituição com a sociedade, né? Então eu foquei nisso. Eu fui fazer ciências sociais ainda continuo gostando muito de política, mas dentro da própria ciências sociais eu me identifico mais com a antropologia do que com a ciência política. O que a faculdade te ajudou na tua formação e na tua carreira? Você tem alguma coisa que você falou, bom, isso foi importante para mim, isso não foi importante para mim? Eu acho que, assim, indiscutivelmente, o melhor é a formação humanística que a gente tem, né? Eu acho que a gente não pode banalizar o jornalismo e a faculdade como aprender técnica. A técnica é muito importante, mas a técnica por si é vazia, sem repertório. A gente precisa abrir o leque de conhecimento, de visões de mundo, para que a gente possa fazer o nosso trabalho com ética, com percepção de coisas que estão por trás, para deixar de um modo mais simples, mas assim, ter uma forma de entender as coisas que vai além de um jornalismo declaratório, como a gente infelizmente está vendo muito isso, né?
Então, disse isso, disse aquilo, mas você não consegue correlacionar. Então, você tem uma base, estudar semiótica, estudar sociologia da cultura, estudar história, faz toda a diferença para que a gente possa fazer um trabalho melhor, para que o jornalista tenha um lugar melhor, consiga entregar coisas melhores para a sociedade, independente do produto, seja no esporte, seja no jornalismo político, internacional, independente da área, né? Praticamente você já respondeu a pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou te fazer de qualquer maneira para reforçar. Você acredita, então, que é importante ainda a formação acadêmica para alguém da comunicação / jornalismo? Completamente. Eu defendo isso, não tenho a menor dúvida. Sempre, desde a época que a gente se formou, ficava aquele papo de... O diploma? O diploma, vai ter registro ou não vai, pode registrar. E saber notório em jornalismo é exceção, né? A gente precisa de uma base conceitual para atuar na nossa área com consistência, com bagagem. Então, não tem como você falar assim, tudo bem, a faculdade só vai me ensinar coisas que hoje em dia está na internet, eu consigo aprender. Vai muito além disso, vai muito além de aprendizado teórico, é a convivência, é a experiência dos professores com quem você vai trocar, é a convivência com outros profissionais que estão ali, que te dão suporte. Então, fazer uma graduação não é uma coisa banal. Não é só, vou fazer para ter um diploma, para me formar. Você vai adquirir conhecimento que vai te levar para a vida toda também, né? Você tem uma pegada com a educação, você trabalha num instituto, numa instituição de educação. Você não pensou em dar aula? Você não pensou em ser professora? Eu cheguei a ter uma experiência breve em sala de aula no ensino médio. E eu venho de uma família de professores. A minha mãe, ela tinha feito como é que chama? O normal, né? Aquela formação de professores de ensino médio. E ela era professora da educação básica. Quando eu estava fazendo jornalismo no Mackenzie, que ela foi fazer pedagogia também, né? Foi fazer faculdade. Acho que vamos junto, vamos no mesmo ritmo. É possível. E tem muitas professoras na minha família, mas eu acho que eu posso contribuir, não exatamente sendo professora dentro da sala de aula. Flertei, mas acabei não ficando por lá. Quem sabe um dia, depois de um mestrado, eu ainda possa, né, atuar dentro de sala de aula para uma turma com foco melhor, assim, que eu dei aula para o ensino médio, aquela criançada, assim, acho que não era muito a minha pegada. Mas quando a gente começa aqui no primeiro semestre, é o ensino médio. É basicamente o ensino médio. Um pouquinho mais velho, assim, mas é 17, 18 anos, né? Acho que minha pegada não era muito essa aí para lidar com essas questões da juventude. Cris, o que mudou? Claro, a comunicação, tudo mudou na sociedade, mas a comunicação ela muda muito rápido, né? Tem uma série de elementos. Eu não sei se você sabe, na tua época não tinha rede social, né? Se explicar para um garoto hoje como assim não tinha rede social? Como é que vocês viviam sem rede social? O que você acha que mudou na comunicação desse tempo para cá? Nossa, mudou muita coisa, né? A agilidade que hoje a gente tem para conseguir informação, acesso a uma fonte. Na época que a gente da faculdade, a gente ia para o arquivo do Estado, arquivo municipal, para fazer pesquisa, para conseguir uma fonte, caça na lista telefônica, transferência de arquivo, a gente fazia, os laboratórios eram muito bons, mas a gente tinha que ter nossa mídia própria para levar de um lugar para o outro, para salvar, imprimir. Hoje está tudo muito ágil. E fácil, né? Fácil. Por outro lado, a gente precisa de um cuidado aí, porque está tão fácil que a gente pode cair no extremo de fazer mal feito, de entregar nas mãos do computador e ele escreve para a gente, sem ter um senso crítico ali, porque a tecnologia não é neutra, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado para não banalizar ou nivelar por baixo o que a gente está produzindo, sem senso crítico e tudo mais. Num período que a gente tem fake news para valer, nós temos o trabalho da inteligência artificial fortíssimo, nós temos muita crítica à comunicação, ao jornalismo de chefes de Estado. O jornalismo ainda tem importância na sociedade? Completa importância. Quando naquela época, hoje em dia já se fala pouco, mas o jornalismo é o quarto poder.
E um jornalismo sério, um jornalismo crítico vai fazer diferença na sociedade, né? Vai ser quem pode levar a voz de verdade daquelas pessoas, não por meio de fatos extraordinários, mas fazer a intermediação de dar voz a questões importantes da sociedade, ao mesmo tempo que consegue, né, levar com seriedade as coisas. Porque é muito fácil, né, dizer que está produzindo uma reportagem, mas que não consegue perceber o entorno, quais as questões envolvidas e tudo mais. Tentando ser mais sucinta, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem beneficiar, mas ela não pode ser usada de modo banal. A gente precisa do senso crítico. Então, a profissão do jornalista ainda é muito importante, né? A gente não pode prescindir disso e achar que qualquer um faz, né? Do mesmo jeito que a gente não vai ser o nosso próprio dentista, advogado. O nosso próprio advogado. Por mais que a gente tenha acesso às leis e aos livros e à técnica, a técnica sem o repertório, ela não vai muito longe, não agrega tanto. Voltando lá para 2000, lá em Grajaú, lá no Grajaú, o que você diria para a Cristina querendo fazer jornalismo com 17 anos? Nossa! Acredita, vale a pena, não desiste. Chegou momentos que eu quis desistir, por muitas questões pessoais, assim. E o perrengue, né? Não é só por morar longe, assim, todas as questões envolvidas ali. Mas eu diria, não desiste, bota fé aí, você vai se sentir realizada. A Cristina de 42 anos hoje fala para a Cristina de 17, que foi quando eu entrei aqui, fala, continua, vale a pena. Valeu a pena fazer jornalismo, então? Completamente. Cris, obrigado por você ter vindo aqui, fiquei muito feliz, eu acho que é uma troca bastante interessante. Acompanhei a trajetória, né, de todos vocês lá desde o início, né, quando eu entrei aqui em 2002, foi a primeira turma que eu dei aula, e é interessante ver quanta coisa mudou, né, quanto os caminhos, mas você continua na comunicação, de certa maneira, né? Sim, sim, eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu estou no Serviço Público Federal desde 2015, em outro estado, no Espírito Santo, e vim para cá há 3 anos. E, assim, é muito realizador, é muito gratificante fazer o que eu faço, porque me sinto... Nem sempre a retribuição que a gente tem na vida é material, né? Mas de achar que eu faço alguma diferença naquilo que eu faço, naquilo que eu entrego, ainda que eu não seja ninguém na fila do pão, eu me sinto muito, muito feliz e muito grata pelas escolhas profissionais que eu pude fazer. Eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer. O privilégio também é nosso, né, de ter tido a oportunidade, nosso, que eu digo, meu e também da universidade, de ter tido vocês na primeira turma. Obrigado, viu? Eu que agradeço.